agora, só para fixar bem esses elementos, né, nós vamos criar aqui juntos uma página bem simples, né, juntando esses dois elementos de estrutura e texto, né, para ser apresentado para um usuário. Então, eu vou criar aqui um arquivo, que eu vou chamar de estrutura textos.html. Nós vamos juntar isso. Nós vamos fazer primeiro na mão, né? Então nós vamos chamar assim, eu poderia, como eu falei antes, eu poderia dar um HTML aqui, dar um tab, ele já preencher tudo para mim. Mas não, eu vou colocar aqui um HTML na mão. Dentro dele eu vou colocar uma tag head. Nessa tag head aqui eu só vou colocar um title. Esse title vai ter então estruturas e textos. Estrutura e textos. Pronto, por enquanto só isso. E aqui eu vou criar uma tag body. E que eu vou começar então a minha tag começando com o principal com um header, né? E eu vou chamar aqui dentro desse header, eu vou colocar um H1 e neste H1 eu vou colocar aqui elementos do desenvolvimento web, vou chamar de elementos básicos do desenvolvimento web. Pronto, coloquei um header. Vou salvar isso aqui agora. Vamos apresentar isso em tela para nós. Então, eu vou apagar esse texto que está aqui. Volto, já tem uma nova página. Então, está aqui, elementos básicos do desenvolvimento web. Veja que eu não criei nenhuma estrutura de CSS, então só vai apresentar ali onde eu mandei ele ficar, né, que é no início da página. Eu vou agora voltar para o Visual Studio, para o código, né, e vou colocar então um menu de navegação, né, e vou colocar aqui alguns links. Então, eu vou usar uma tag que é a tag A, né? Essa tag A ela é uma tag de link. Então, eu não tinha apresentado ainda, mas é uma tag de link em que ela vai poder fazer um link para algum outro lugar. Nós vamos estudar um pouco mais ela para frente depois, para poder entender como é que funcionam os endereços absolutos, as URLs absolutas ou as relativas. Mas, por enquanto, só vou colocar aqui uma URL dizendo que ele vai apontar para a raiz, né? Ou ele vai apontar para... Vou chamar aqui de estrutura.html. Eu vou colocar aqui a palavra estrutura. Vou colocar um pipe aqui. Eu vou colocar um outro A. Né, e vou colocar para textos.html. E vou colocar aqui a palavra textos. Então, estou colocando aqui dois elementos, né? De textos, estrutura e texto para ser apresentado na tela. Se eu vier aqui agora e mostrar para você, você vê que logo abaixo ele vai apresentar aqui um texto e uma estrutura com um pipe, né? Separando eles. Estrutura, se eu clicar aqui em estrutura, ele vai para aquela página principal de estrutura, volto, texto, para aquela outra de texto. Colocamos aqui um menuzinho de navegação e depois nós vamos voltar aqui para explicar um pouco melhor o funcionamento deste elemento. Dentro dela agora eu vou colocar um bloco principal, que é um main. E dentro deste main eu vou colocar uma section, uma seção. Né? E essa primeira seção, eu vou colocar aqui dentro dela, por exemplo, o elemento H2, que é um segundo título. Eu vou colocar aqui o front-end, né? A parte de interface do usuário. Poderia colocar aqui um P, explicando o que é essa interface do usuário, né? O que nós colocamos aqui. Então, para isso, eu vou usar até um plugin, uma extensão que eu tenho aqui, vou mostrar para você. Ó. Tem uma extensão aqui chamada de Faker, né? É Visual Studio Faker, tá habilitado, você pode colocar aqui é VS Code Faker. Como é que nós utilizamos essa extensão? Vou clicar aqui, ó, né? Deixa eu voltar no código, vou fechar. Como é que eu posso utilizar ela? Eu venho aqui e coloco um Ctrl Shift P, no meu caso, né? E coloco aqui a Faker Loading. Digita a palavra Loading, vai aparecer aqui para mim. Né? E eu quero colocar um parágrafo fake, um texto qualquer aqui, né? Eu vou salvar, vou voltar aqui no navegador, aí vai aparecer para mim front-end e um texto qualquer aqui dentro. Né? Por exemplo, pode ter uma descrição do que é o front-end. Né? Dentro desse section ainda, depois eu coloquei uma descrição, eu vou colocar um article e vou colocar aqui um elemento qualquer, um H3, é um elemento menor. Né? E eu vou colocar, por exemplo, HTML/CSS. Né? CSS. Depois aqui eu vou colocar um outro elemento faker aqui, né? Então eu vou dar um Ctrl Shift P para apresentar para você. Vou colocar aqui a palavra faker. Aí eu quero também um parágrafo sendo apresentado aqui. Pronto, um texto. Né? E depois eu vou colocar um outro article. Sei lá, um outro H3. Eu vou colocar aqui a palavra JavaScript. Né? Então,
Vou colocar aqui também um faker. Um outro parágrafo, salvo. Então veja, se eu voltar agora aqui na tela e atualizar, ó, ele já tem um elemento, um texto de HTML, de JavaScript, né? Então já está sendo colocado aqui para mim esses elementos, né? Eu posso colocar agora uma outra seção, né? Ó, criei uma seção que é a seção de front-end. Aí depois então eu vou colocar uma outra seção aqui abaixo, uma outra seção, e que eu vou chamar então essa seção de back-end, por exemplo. E aí eu posso apresentar aqui uma descrição do que é este elemento de back-end, né? E vou colocar dentro dele, então, um article, por exemplo. Eu vou colocar 2 articles aqui também para padronizar. Eu posso utilizar, por exemplo, um servidor Node.js, né? como um back-end. Coloco aqui um texto fake também. E um outro article eu poderia criar. Eu poderia chamar aqui, por exemplo, eu posso ter um servidor em Python, né? um Django, um Flask, um servidor em Python também no back-end. Aí vou colocar aqui um texto faker para ser apresentado. Algumas vantagens de a gente utilizar um bom IDE como o Visual Studio Code é isso, né? Porque eu quero agora só criar uma tela, uma estrutura. Então, rapidamente a gente consegue criar, né? Ele ajuda, ele abre as tags e já fecha. A gente abre as tags e ele já fecha. Eu quero aqui um elemento para colocar texto aleatório, apenas para ver como é que fica a formatação. Ele já faz isso também. Então, é bom que você escolha um bom editor, né? Tente fugir daquela daquele preciosismo ou até uma má prática, né, de buscar uns editores desses bem básicos, né, simples como o Notepad e desenvolver ali, porque você vai ter um desenvolvimento muito lento e ainda um pouco desanimador, porque a gente esquece um elemento e outro de colocar na página e pronto, né, já não fica muito boa a apresentação para nós. Agora então eu vou ver como isso ficou apresentado na tela. Pronto, já apareceu aqui um front-end, um back-end, né? E agora, para finalizar essa página de exemplo, né? Até esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, né? Eu poderia aqui no final colocar agora um footer, né? Footer, né? E aqui eu vou colocar um texto qualquer, né? E eu posso colocar aqui um faker. Agora aqui eu posso usar um faker diferente, né? Eu posso usar um faker, ó. Posso ter um faker aqui, ó, nome empresarial de uma companhia, vou colocar uma companhia qualquer aqui, ó. É um company name, aqui uma companhia. Eu vou colocar aqui um outro faker, né? Sei lá, se eu quisesse colocar, né? Mais uma informação de endereço, por exemplo, né? Faker de endereço, pronto. Então eu quero que apareça aqui um endereço principal, um endereço de rua, né? Pronto, coloquei aqui, vai ser apresentado. Eu vou agora apresentar isso aqui, ver como ficou isso aqui na tela. Pronto, tem aqui, né? Um rodapé da minha página. Então, tem uma estrutura básica com os elementos de HTML, o P, né? Os elementos de H1 até H6. Eu utilizei footer, header, section, main. Eu não usei um aside aqui, por enquanto não teve um uso, mas pronto, já temos alguma estrutura. E depois eu poderia utilizar, por exemplo, um elemento de CSS aqui para poder colocar uma cor, um espaçamento, alguma coisa de um elemento para o outro, né? Vou fazer só um exemplo simples para mostrar isso para você. Eu vou colocar aqui em cima no cabeçalho, né? Vou colocar um style. E vou colocar para a gente assim, ó, que o header e o footer, né? Eles podem ter um background color, por exemplo, de uma cor assim um pouquinho diferente. Eu vou colocar aqui essa cor Burly Wood, vai ficar um amarelado assim, mas apenas para a gente ver como é que isso vai ser apresentado na tela. Veja, vou atualizar, ó, o cabeçalho e o rodapé apresentaram uma cor diferente. Eu poderia fazer outras alterações aqui dentro para começar a dar um formato para essa página, mas não é o que nós queremos agora neste momento.